Sim Kids, tia Letícia aqui para mais uma vez contar uma linda história da Bíblia para vocês. E essa lição é a lição de número 10 na nossa lição. E ela vai falar sobre um profeta de milagres. Mas antes de começar a história, eu te convido agora a você orar, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos lá então? Senhor meu Deus, muito obrigada, papai querido, papai amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para aprender a Tua palavra. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada criança que estiver ouvindo, Senhor, essa história, que possa deixar o Senhor ser o primeiro na vida dela, no coração dela, e em tudo que ela fizer, colocar o Teu reino em primeiro lugar. Ó Pai, que o Senhor nos usa, nos capacita a cada dia para fazer toda a Sua obra da melhor maneira possível e de bom coração, de bom grado, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nossas famílias, nos dê entendimento, sabedoria para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, criança, já te convido agora a pegar a sua Bíblia e abra aí em Tiago, capítulo 5, no versículo 16. Tiago é um livro da Bíblia que fica lá atrás, perto de Apocalipse, bem antes de Pedro. Você vai logo achar. Mas, para facilitar a leitura de quem não tem a Bíblia, a tia Letícia vai ler junto com vocês aqui. Então, vamos lá? Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, na parte B, diz assim. Vamos ler juntos. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mais uma vez. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E para memorizar, agora vamos falar sem olhar. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. É isso aí. Muito bem, crianças. E para começar a nossa história, vamos falar sobre um profeta de milagres que se chamava Profeta Elias, que era um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus e falava tudinho que o Senhor mandava ele dizer às pessoas, inclusive ao malvado rei Acabe. Um dia o Senhor mandou o profeta Elias ir até ao rei Acabe, mandar um recado para ele, que na terra de Samaria haveria muita fome e que não choveria por 3 anos e meio. Ah, crianças, mas quando o rei Acabe ouviu aquela notícia, ele não gostou nadinha, e nem a sua esposa Jezabel, que também era muito malvada. Crianças, sabiam que lá naquela terra de Samaria não haveria nem chuva por 3 anos e meio? E se não houvesse chuva, não haveria também mantimento. Como eles iriam sobreviver? Então, aquele tempo foi um tempo muito difícil. E daí, o rei então mandou o seu mordomo, chamado Obadias, ir até os campos, as fontes de água, para ver se conseguia algum alimento para os animais, para que eles não morressem de fome. Crianças, então Obadias, que era um homem obediente a Deus, temia a Deus e, inclusive, Obadias já havia livrado 100 profetas do Senhor das mãos da malvada Jezabel. Porque, crianças, Jezabel, ela gostava de fazer maldades com os servos do Senhor. Ela matava os profetas do Senhor, mas Obadias, ele era um homem muito bondoso e ele salvava aqueles profetas das mãos da rainha malvada Jezabel e escondeu os 100 profetas do Senhor em uma caverna. E ele escondeu de 50 em 50 para ela não perceber. E ainda os alimentava, crianças. Mas voltando à história, o bondoso mordomo Obadias, ele obedeceu ao rei e então foi aos campos, procurar alimento para o gado do seu rei.
E daí, quando ele estava caminhando, ele viu o profeta Elias e se espantou e falou assim: é o Senhor, profeta Elias? Então o profeta disse: sou eu mesmo. Eu quero que você vá lá no seu rei, no rei Acabe, dizer a ele que os 3 anos e meio de muita fome e seca já vão passar. E logo, logo cairá uma chuva muito forte que fará a terra produzir novamente seu fruto e tudo ficará bem. Então, o mordomo Obadias disse assim: vive o meu senhor, se eu fizer isso, entregar o Senhor na mão do rei Acabe, ele também irá me matar. E enquanto ele estiver vindo para cá te ver, vai que o Senhor te leve para outro lugar. Aí ele vai pensar que era mentira minha. E aí, se ele não te achar aqui, ele vai me matar também. Então, o profeta Elias falou assim para ele: vive o Senhor, eu mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Crianças, e novamente o profeta Elias foi até o rei Acabe e falou para ele que aquele tempo de seca iria passar. Mas o rei Acabe, quando viu o profeta, sabe o que ele disse, crianças? Ele disse assim: és tu, ó perturbador de Israel? Aí o profeta Elias falou assim: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, que abandonaram os mandamentos do Senhor e preferiram a servir os falsos deuses de Baalim. Crianças, o rei Acabe, ele levava todo o povo de Israel a pecar com uma idolatria sem fim. E o Senhor Deus ficava muito irado com aquela atitude deles, porque o nosso Deus é o único Deus de Israel que deve ser adorado e deve ser colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Crianças, então, quando o profeta Elias foi até o rei Acabe, ele também disse assim: rei Acabe, eu quero que você possa pedir todo o povo de Israel e também aos 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Jezabel, que comem a mesa de Jezabel, que servem aos postes ídolos. Eu quero que você mande eles virem aqui no Monte Carmelo e farei um desafio para cada um de vocês. E então, crianças, o profeta Elias lançou um desafio que foi assim: ele disse ao povo que os profetas de Baal, eles deveriam apresentar um novilho, ou seja, um bezerro no altar, e ele também faria a mesma coisa. Iria colocar sobre o altar a lenha, o bezerro sobre o altar, e não colocaria fogo, mas cada um ia clamar ao seu Deus, e aquele que respondesse com fogo, esse que é Deus. Então eles fizeram isso. Os profetas de Baal clamaram, eles clamaram desde de manhã até o meio-dia, já estavam cansados de tanto clamar ao falso Deus Baal, e nada de Baal responder, nem voz, nem resposta, nadinha. Não respondeu nada para eles. E então o profeta Elias, quando deu meio-dia, começou a rir deles e ficou zombando deles também. E falava assim: ué, clame mais alto. Talvez esse Deus aí de Baal esteja dormindo ou viajando, ou então está muito ocupado ouvindo outras necessidades. Crianças, de certo que aquele Deus, que é um Deus falso, nunca iria atender a oração deles. E eles chegaram até se cortar com facas, a se ferirem. E o Deus deles, o Deus Baal, não pôde ouvir, porque é um Deus falso.
Mas sabe o que aconteceu quando chegou a vez do profeta Elias apresentar o seu bezerro, o seu novilho sobre o altar? Sabe o que aconteceu, crianças? O profeta Elias, ele pediu que trouxesse 4 cântaros, ou seja, 4 jarros cheios de água e derramassem sobre o novilho, o holocausto, né, que seria morto, que seria queimado, e também sobre a lenha. E foi isso que eles fizeram. E o profeta Elias pediu para eles fazerem isso por 3 vezes. E ali derramaram, de modo que todo o altar ficou encharcado, até as pedras e as terras. Então ele começou a clamar a Deus, e ele clamou assim: Senhor Deus de Israel, que o Senhor faça descer fogo do céu e queime este altar e queime este holocausto. E então prontamente o Senhor desceu, respondeu com fogo do céu, e então queimou todo o holocausto, a lenha que estava sobre o altar, e lambeu até a água que estava escorrendo pela terra. Crianças, o Senhor prontamente respondeu ao profeta Elias. E sabe o que aconteceu, crianças? Todo o povo de Israel pôde ver o fogo do Senhor descendo sobre aquele altar. E eles puderam crer e acreditar que só há um Deus em Israel. Glória a Deus, né, crianças? Porque o nosso Deus, ele responde, e responde com fogo, se for preciso. Então, que cada um de nós possamos crer e confiar que o Senhor é o Deus de milagres, e Ele usa também os seus profetas para realizar os seus milagres. Sabia que Ele pode usar você também, criança, para fazer muitos milagres? Mas que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Porque nós não podemos nada pela nossa força, mas o Senhor que age e opera através de nós. E agora eu vou perguntar a vocês, crianças. Vocês, quando são convidados para ir ao culto e ao mesmo tempo também tem uma festa para ir, será que vocês dão prioridade? Será que vocês colocam em primeiro lugar Deus no coração de vocês? Crianças, temos que dar prioridade para as coisas de Deus. E se alguém nos convidar para ir à igreja e também tiver uma festa, que a gente venha escolher, em primeiro lugar, adorar o nosso Deus e ir cultuar o Senhor, pois é muito importante, crianças. Quando tiver escola dominical, que a gente também venha reservar o nosso melhor tempo para estar na casa de Deus, aprendendo mais dele. Agora, estamos tendo aula de escola dominical virtualmente, né? Tanto é que a tia Letícia está aqui e você está aí na sua casa, do outro lado da telinha. Mas quando chegar o tempo da gente poder cultuar juntos e estarmos aqui na nossa salinha, tendo a aula da escola dominical, que vocês possam colocar isso em primeiro lugar na vida de vocês. E sempre, quando acordarem também, darem o seu primeiro momento de adoração, de oração ao Senhor. Entregue o seu momento, o momento do seu dia a dia, os primeiros minutos do seu tempo a Deus, orando, buscando ao Senhor, cantando, louvando a Deus, lendo a sua palavra, pois é muito importante, crianças, a gente deixar o Senhor tomar o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima!